Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Reverendíssimos Padre André, Padre Fernando, amado povo de Deus desta paróquia de Santa Cruz, agradeço a confiança dos queridos padres para falar com vocês sobre um tema que fiquei conhecendo um pouquinho mais ontem. Espero que tenham um pouco de paciência comigo, hein? E que levem na fé muito do que vou falar. O tema a mim proposto foi o capítulo 8º da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, do Sumo Pontífice Francisco, publicado recentemente. O capítulo 8º vai falar sobre a vocação. O Santo Padre vai especificar, primeiramente, quais são as vocações às quais somos chamados. A primeira vocação é a vida. Deus nos criou para a vida, para sermos felizes. A vocação à amizade com Deus, a vocação à santidade, entre outras tantas vocações que Deus nos chama, que Deus nos convida, que Deus nos convoca. Deus nos chama porque tem um projeto para nós, um projeto de amor para cada um de nós. E a vocação nos coloca diante dele numa atitude de resposta. Deus nos chama e espera de cada um de nós uma resposta sincera, autêntica. E a vocação, segundo afirma o Santo Padre, é para a maior glória de Deus. Como um bom jesuíta, ele vai usar o lema da congregação dele, e que deve ser o norte da nossa vida, da nossa história neste mundo. A maior glória de Deus. Devemos fazer tudo para isso, para que Deus seja glorificado em nossa vida e em nossa história. Este capítulo é dividido primeiramente num tema chamado Somos chamados à amizade com Deus. E o Santo Padre se dirige especialmente aos jovens e diz: jovens, Jesus quer ser seu amigo. E vai usar o Evangelho de João, capítulo 21. Porém, lá na exortação está 21, versículo 16.
Penso que foi um erro da editora, porque é no versículo 17 que Jesus vai perguntar a São Pedro: Simão, Ioanno, fileis-me? E Pedro vai responder: Kyrie, philos. Pedro, tu me amas como amigo? E Pedro vai responder: Senhor, te amo como amigo. Porém, o Papa usou este texto para dizer desta amizade de Jesus para conosco. Não importando a nossa condição, não importando os nossos erros, Ele quer relacionar-se conosco. Isso nós vemos desde o Antigo Testamento, quando Deus se manifestava aos profetas, quando Deus se relacionava com o povo da antiga aliança, quando Deus se dava a conhecer, mesmo que de forma velada, mas Deus se relacionava porque nos ama, porque quer ter amizade conosco. Contudo, eu prefiro usar a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 34, em que Jesus diz que os convidados do casamento não podem fazer jejum enquanto estão com o noivo. Se olharmos, amados e amadas de Deus, para o Antigo Testamento e também para o Novo, veremos que os convidados do noivo para o casamento são aqueles amigos mais próximos dele, que passam uma semana com o noivo até chegar o dia do edílio, até chegar o dia do matrimônio. O acompanham para todo lado, ajudam a resolver as pendências para o casamento, são aqueles amigos próximos. E Jesus vai dizer isso de seus discípulos, vai dizer de cada um de nós. Nós somos os convidados para o seu banquete, para o seu matrimônio, para o seu gesto de amor, ao ser entregue por nós numa cruz. Somos seus amigos, caminhamos com Ele e, portanto, devemos seguir os seus passos. Devemos fazer aquilo que Ele fez. Somos amigos de Deus, ou pelo menos devemos almejar esta amizade com Ele. Numa amizade verdadeira, constrói-se um amor que supera as barreiras, que supera os limites, que ultrapassa as pendências. Uma amizade verdadeira tem no outro um ombro amigo em que se debruçar. Tem no outro uma pessoa que pode ajudar-nos a caminhar, a seguir adiante. Devemos, meus irmãos, portanto, olharmos para o Evangelho, olharmos para o exemplo que Jesus nos dá e respondermos a este convite de amizade. Respondermos positivamente se estamos dispostos a fazer aquilo que Ele fez, se estamos dispostos a assumir a nossa vocação para a qual Ele nos chama. O segundo ponto que o Santo Padre vai dizer neste documento é o ser para os outros. A vocação nos leva a sermos para os outros. Devemos estar a serviço, devemos estar à escuta, devemos estar a serviço daquele irmão que necessita de nós. Devemos ir ao encontro daqueles necessitados e devemos oferecer a Ele as nossas orações e o nosso coração em sintonia. Toda a pastoral, segundo afirma o Santo Padre, é vocacional. Toda a formação e toda a espiritualidade também são vocacionais, porque são um gesto de resposta à mensagem de Deus, são um gesto de resposta à proposta de Jesus. E para exercer esta vocação, esta missão, devemos ponderar se estamos capacitados ou devemos nos capacitar para servir, para ajudar, para sermos terra boa onde germine a semente do Evangelho. A vocação, afirma o Santo Padre, não é pensar em dinheiro recebido no início do mês, é reconhecer o fim para o qual fomos feitos, o fim para o qual fomos criados, reconhecermos o plano de Deus em nossa vida, em nossa história. E para tanto, é necessário reconhecer-se diante de Deus, é descobrir-se, um olhar para si, para a sua história e aceitar a sua condição. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então temos que assumir a nossa condição de barro diante do nosso Deus e Criador, para assim termos uma amizade sincera,
uma amizade de confiança. A vida de todo homem e mulher, amados e amadas de Deus, é uma vocação primária de amor e predileção de Deus para com a sua criatura. Ser para os outros, na vida dos jovens, pode ser entendido em dois aspectos básicos: a formação de uma nova família e o trabalho. Sobre a família, primeiramente, os jovens almejam buscar a pessoa certa, enamoram-se e vivenciam as paixões em busca da pessoa certa. E Deus chama um homem e uma mulher para ambos formarem uma só vida. Aí eu vos pergunto: o matrimônio, meus irmãos, é natural? E já respondo: não é natural. A relação sexual até pode ser natural. Os animais também procriam. Mas duas pessoas renunciarem-se a cada dia, morarem debaixo do mesmo teto e viver para que o outro seja feliz, não é natural. É sobrenatural. Por isso temos a necessidade de colocar Deus como centro de nossa história, como centro de nossa família, como centro de nossa vida. Quando colocamos Deus como centro, aí sim, as coisas vão se tornando fáceis. Não que tudo se resolva, mas pelo menos eu tenho onde recorrer quando as coisas apertam. Vemos ainda, meus irmãos, que neste mundo tão conturbado, nós devemos viver por amor. E aqui eu faço minha as palavras de Dom Mauro, que foi nosso professor na PUC Campinas, professor de patrologia. Ele disse: o amor não é um sentimento, mas sim um ato da vontade. A vida inteira deve se colocar em prática, mesmo quando o sentimento está distante. É o amor que nos segura. E aqui os pais devem entender bem disso. Quando uma criança lá na loja está fazendo birra porque quer um brinquedo, naquela hora parece que o sentimento vai embora e o que fica é o amor, inclusive na correção. Por isso, o amor não é um sentimento qualquer, como tanta gente diz por aí, mas é um ato de vontade. Requer um empenho nosso. E Deus nos ama porque empenha-se em nos amar. Por mais que a gente caia, Deus está disposto a nos amar e nos dá a oportunidade de recomeçarmos. E na família isso deve ser essencial. E o jovem deve ter isso em mente também, para depois que encontrar a sua parceira ou o seu parceiro, perceber que viver em família ainda é uma coisa que funciona, ou pelo menos deveria funcionar, ou o que devo fazer dar certo. As dificuldades familiares, vai ressaltar o Santo Padre, às vezes podem levar os jovens a deixar de lado a concepção de família, ou porque o pai não ajuda muito com um exemplo, ou porque a mãe também não ajuda muito, ou porque a família nuclear, como se tinha antigamente, já não é mais uma realidade. Mas o Papa diz: é necessário apostar na família, é necessário ainda acreditar que ela pode resolver os problemas do mundo. Tudo começa na família, vocês bem sabem disso. Inclusive, a grandeza do altar depende da família. Somos fizeram. E aí está um ponto crucial, amados e amadas de Deus. Quando não temos um bom exemplo paterno, ou quando não temos um bom exemplo materno e vice-versa, nós devemos colocar a nossa confiança naquele que é todo o amor. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho: a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai nos céus. Por que Jesus disse isso? Para que nós, em determinado momento de nossa vida, possamos transferir a imagem do Pai da terra para o Pai do céu. Porque o Pai da terra pode decepcionar-nos. O seu amor não é incondicional e Ele não nos oferece a eternidade, porque Ele não é eterno, Ele morre. Por isso Jesus nos diz que em determinado momento, em nossa fé, devemos transportar esta imagem de Pai da terra para o Pai dos céus. Porque o amor de Deus para conosco é incondicional.
Ele nos oferece a eternidade e Ele não nos decepciona. Por isso, aos jovens, fica esta mensagem de depositar em Deus aquilo que muitas vezes não receberam aqui na terra. Deus não decepciona, Ele nos ama com amor infinito e nos oferece a eternidade em si. Um segundo ponto, que é o trabalho, e o Papa vai dizer que este é um tema sempre trazido nas rodas de amigos. Toma a liberdade também de citar São José Maria Escrivá, meu santo padroeiro, e ele diz: aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que nos devemos santificar, servindo a Deus e a todos os homens. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Amados e amadas de Deus, o Santo Padre vai falar da necessidade de usar o trabalho como meio de santificação. E São José Maria Escrivá também disse isso, lá em 1928. Devemos fazer do ambiente em que estamos inseridos, desde um simples gesto de varrer uma rua, de lavar uma louça, ou onde estamos, não importa o cargo que ocupemos no mundo, devemos fazer daquele nosso momento, daquele ambiente em que estamos inseridos, o lugar de santificação, o lugar de relacionamento com Deus, o lugar de amizade com Ele, para que os outros, ao olharem para a nossa vida, digam: este aí lê a vida de Jesus, este aí é diferente, este aí tem um jeito diferente de ser, porque Deus o transformou. Devemos santificar o mundo através de nosso trabalho. Ah, mas e quando não estou trabalhando no lugar em que queria? Devo fazer daquele momento, daquela penitência, ocasião de buscar aquilo que tenho como objetivo. Amados e amadas de Deus, somos vocacionados do Pai para exercer o amor, para servirmos o outro. O senhorio de Jesus é aquele da Santa Ceia, em que Ele se debruça diante dos apóstolos e lava seus pés. O cristianismo que anunciamos é o cristianismo do serviço, é o cristianismo do diminuir-se para que o Cristo apareça e apareça em nossas obras. Jesus não ocultou de nós a sua mensagem, o seu evangelho, o seu seguimento, e não ocultou de nós a consequência daqueles que querem seguir a fé cristã. Devemos passar pela cruz cotidiana, para que cheguemos à luz da eternidade. Peçamos a Deus que nos ajude em nossa vida, que nos ajude em nossa história, que nos puxe pela mão e nos coloque novamente no caminho. Sigamos as pegadas ensanguentadas de Jesus rumo ao Gólgota, e que Maria Santíssima, a Senhora do Sim, a Senhora que foi a maior vocacionada do Pai, porque através dela nos veio o Verbo encarnado, que ela nos ensine o valor da obediência, o valor da escuta e o valor da confiança em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.